O livro de Daniel, escrito pelo próprio Daniel na cidade de Babilônia por volta de 530 a.C., narra a fidelidade de um jovem judeu exilado e suas visões proféticas sobre os impérios humanos e a soberania de Deus. É um testemunho de fé em tempos difíceis, mostrando como Deus age na história e garante a vitória do seu reino sobre toda a maldade, oferecendo assim esperança para seu povo. Que bom encontrar você aqui mais uma vez. Nos próximos 12 dias estaremos estudando o livro do profeta Daniel. Diferente do que já foi feito até aqui em nossa jornada do ano bíblico, iremos comentar um capítulo por dia do livro de Daniel. Estarei usando a Septuaginta, uma Bíblia que se refere à tradução grega do Antigo Testamento. O termo do latim significa 70, referindo-se à tradição de cerca de 70 ou 72 eruditos judeus que traduziram no Egito, sendo a língua grega a língua franca da época, em que a maioria dos judeus da diáspora falava e lia. Eu espero em Deus que você goste do resumo de cada capítulo que será apresentado aqui desse livro fantástico. O livro de Daniel contém 12 capítulos e 357 versos. O resumo de hoje em nossa jornada do ano bíblico está baseado na leitura de Daniel, capítulo 1. Das milhares de pessoas que foram levadas cativas de Jerusalém para a Babilônia no início dos 70 anos de cativeiro, haviam cristãos patriotas, homens que eram tão fiéis a Deus como aço e que não se deixaria corromper pelo egoísmo, mas honrariam a Deus com prejuízo de tudo para si. Esses cristãos deveriam ser representantes de Deus em Babilônia. Na prosperidade e na adversidade, honrariam a Deus, e Deus honrou os fiéis. Entre os cristãos patriotas estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei Nabucodonosor não compeliu os jovens hebreus a renunciarem à sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente. O rei esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação sob as influências sedutoras de seu culto pagão. Foi determinado, então, a porção que os cativos deveriam comer. Eles deveriam comer do alimento e beber do vinho que se servia na mesa do rei. Mas essa porção de alimentos era oferecida aos ídolos. O alimento da mesa do rei era consagrado à idolatria. A simples simulação de haver comido o alimento ou bebido o vinho seria uma negação da fé dos jovens hebreus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam que suas faculdades físicas e mentais seriam danosamente afetadas pelo uso do vinho. Fortes eram as tentações que rodeavam os jovens hebreus na corte corrupta e luxuosa, mas eles permaneceram incontaminados. Nenhuma força, nenhuma influência poderia afastá-los dos princípios que tinham aprendido na infância, mediante o estudo da palavra de Deus. Daniel, um adolescente de 16 ou 17 anos de idade, decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel capítulo 1, verso 8. A aprovação de Deus era-lhe mais cara que o favor do mais poderoso monarca da terra, mais cara até mesmo do que a sua própria vida. Daniel, então, determinou permanecer firme em sua integridade, fossem quais fossem os resultados. Sua confiança estava depositada exclusivamente em Deus. Aqui podemos perceber a operação do princípio divino da cooperação, sem o qual nenhum verdadeiro sucesso pode ser alcançado. O esforço humano nada pode se realizar sem o poder divino. Para tornar a graça de Deus a nossa própria, precisamos então desempenhar a nossa parte. Da mesma forma como Deus cooperou com Daniel e seus amigos,
ele cooperará com todos aqueles que desejam cumprir fielmente a sua vontade. Deus pôs Daniel, Ananias, Misael e Azarias para se relacionar com os grandes homens de Babilônia, para que em meio a uma nação de idólatras pudessem representar o perfeito caráter de Deus. A soberania divina sempre busca os seres humanos onde eles estão. Ao comunicar a sua vontade às pessoas, Deus pode usar meios que sejam menos espetaculares, mas que servem igualmente para cumprir os seus propósitos. Deus adapta seu modo de trabalhar com as pessoas e a capacidade de cada indivíduo no contexto em que ele vive. O caráter do profeta Daniel é apresentado ao mundo como um admirável exemplo do que a graça de Deus pode fazer de homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. O registro de sua vida nobre e abnegada é uma motivação para toda a humanidade. Do exemplo e testemunho de Daniel, podemos então reunir forças para resistir nobremente a qualquer tipo de tentação. O rei Nabucodonosor mudou o nome dos jovens hebreus. Nomes significativos à idolatria do povo, levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras e sob a influência de sedutores ritos do culto pagão, Nabucodonosor esperava induzi-los a renunciar à religião de Israel e então se unir ao culto dos babilônios. Logo no princípio da carreira daqueles jovens hebreus, estava diante deles uma decisiva prova de caráter. Foi determinado que eles comessem o alimento e bebessem o vinho que se servia na mesa do rei. Mas como uma porção do alimento era oferecido aos ídolos, o alimento da mesa do rei era consagrado à idolatria. E quem deles participasse seria considerado como estando a oferecer homenagem aos deuses de Babilônia. A tal homenagem, a lealdade de Daniel e seus companheiros a Jeová lhes proibiu de participar. A simples simulação de beber ou comer um alimento ou beber o vinho seria uma negação de sua fé. Proceder assim era enfileirar-se ao lado do paganismo e desonrar os princípios da lei de Deus. Os jovens hebreus não ousaram a se arriscar ao enervante efeito do luxo e dissipação sobre o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Daniel e seus amigos sabiam que as suas próprias faculdades físicas e mentais seriam danosamente afetadas pelo uso do vinho. Daniel e seus amigos tinham sido educados por seus pais nos hábitos de estrita temperança. Tinham sido ensinados que Deus lhes pediria contas de suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Esta educação foi para Daniel e seus companheiros o meio de sua perseverança entre as desmoralizantes influências das cortes de Babilônia. Fortes eram as tentações que rodeavam aqueles jovens nessa corte corrupta e luxuosa, mas eles permaneceram incontaminados. Nenhuma força, nenhuma influência poderiam afastá-los dos princípios que tinham aprendido no limiar da vida, mediante o estudo da palavra de Deus. Tivesse Daniel desejado e teria encontrado em torno de si desculpas plausíveis para se afastar dos estritos hábitos de temperança. Mas Daniel não hesitou. A aprovação de Deus era-lhe mais cara do que o favor do mais poderoso rei daquela época. E nesta resolução, Daniel foi apoiado por seus 3 companheiros. Tomando esta decisão, os jovens hebreus não agiram presunçosamente, mas agiram firmemente confiantes em Deus. Tivessem eles se corrompido com o erro, neste caso, rendendo-se à pressão das circunstâncias, e este abandono do princípio ter-lhes-ia enfraquecido o senso do direito e sua capacidade de aborrecer o erro. O primeiro passo errado
tê-los-ia levados a outros passos, de maneira que, cortada a sua ligação com o céu, eles seriam derrubados e destruídos pela tentação. Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e o pedido para que não se contaminasse foi recebido com respeito. Não obstante, logo de início, o chefe dos eunucos hesitou em conceder o pedido. Disse ele: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, explicou ele a Daniel, porque veria eles os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos e não estariam iguais a eles. Assim, arriscaria a minha cabeça para com o rei. Daniel 1, verso 10. Daniel, então, apelou a Aspenaz, o oficial a cujo cargo especial estavam os jovens hebreus, suplicando-lhe que fossem eles escusados de comer do alimento do rei e de beber o seu vinho. Pediu-lhe então que fosse feita uma prova de 10 dias, durante os quais os jovens hebreus seriam supridos de alimentos simples, enquanto seus companheiros comiam as delícias do rei. Aspenaz, embora que temeroso, porque era medroso, de que concedendo este pedido pudesse incorrer no desagrado do rei, consentiu por um momento, e Daniel sabia que a sua causa então estava ganha. Ao fim de 10 dias de prova, o resultado se mostrou o oposto de que o chefe dos eunucos temia. Apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que os mancebos que comiam da porção de manjar do rei. Na aparência pessoal, os jovens hebreus mostraram marcada superioridade sobre os seus companheiros exilados. Como resultado, Daniel e seus amigos tiveram permissão de continuar com a sua dieta simples em todo o período de sua educação. Durante 3 anos, os moços hebreus estudaram para adquirir os conhecimentos nas letras e nas línguas que eram ensinadas pelos caldeus. Daniel capítulo 1, versos 15 e 17. Durante este período de 3 anos, os jovens hebreus conservaram firme a sua submissão a Deus e constantemente se mostraram dependentes do Deus Todo-Poderoso. Aos seus hábitos de abnegação, eles uniram o fervor de propósito, a diligência e firmeza. Não foi o orgulho ou a ambição que os levou à corte do rei, à companhia daqueles que não conheciam e nem temiam a Deus. Eram cativos em terra estranha. Aí eles foram levados pela infinita sabedoria divina. Separado das influências do lar e de sagradas associações, eles procuraram desempenhar-se de maneira recomendável, para a honra de seu povo oprimido e para a glória daqueles de quem eram servos. O Senhor considerou com aprovação a firmeza e abnegação dos jovens hebreus e sua pureza de motivos, e sua bênção os assistiu. Ele lhes deu o conhecimento e a inteligência de todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento de toda a visão e sonhos. Daniel 1, verso 17. Cumpriu-se então a promessa: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2, verso 30. Apegando-se Daniel a Deus com inamovível fé, o espírito de poder profético veio sobre ele. Enquanto recebia instruções do homem nos deveres diários da corte, estava sendo ensinado por Deus a ler os mistérios do futuro e a registrar para as gerações vindouras, mediante figuras e símbolos, eventos que cobrem a história desde o mundo, da época dele, até os dias em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Quando chegou o tempo em que os jovens educados deviam ser examinados, os hebreus foram juntamente com outros candidatos para o serviço do reino. Mas entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Sua aguda compreensão, seu conhecimento amplo, sua linguagem escolhida e adequada davam testemunho da inalterada força e vigor de suas faculdades mentais. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino babilônico. Por isso permaneceram diante do rei. Daniel capítulo 1, verso 19. Na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todas as terras, homens do mais alto talento e mais ricamente adotados com dons naturais, e possuidores da cultura mais vasta que o mundo poderia oferecer. Não obstante, entre todos eles, os jovens hebreus não tiveram competidor. Em força, beleza física, em vigor mental e dotes literários, não tinham rival. A forma ereta, o passo firme e elástico, a fisionomia agradável, os sentidos lúcidos, o hábito puro, eram todos certificados mais do que suficientes de bons hábitos, insígnia da nobreza com que a natureza honra aqueles que são obedientes às leis de Deus. Na aquisição da sabedoria dos babilônios, Daniel e seus companheiros foram muito melhor sucedidos do que seus colegas, mas sua ilustração não veio por acaso. Eles obtiveram o conhecimento mediante o fiel uso de suas faculdades, sob a guia do Espírito Santo. Colocaram-se em conexão com a fonte de toda a sabedoria, tornando o conhecimento de Deus o fundamento de sua educação. Eles oravam, e oravam com fé, pedindo sabedoria, e viveram as suas orações. Puseram-se onde Deus poderia abençoá-los. Evitaram que lhes poderia enfraquecer as faculdades, e aproveitaram toda a oportunidade que tinham de se tornar versados em todo o ramo do saber. Seguiram as regras da vida que não poderiam falhar em nada as forças do seu intelecto. Procuraram então adquirir conhecimento para um determinado propósito, para que pudessem honrar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Compreenderam que para poderem permanecer como representantes da verdadeira religião em meio às religiões falsas do paganismo, deveriam possuir clareza de intelecto e aperfeiçoar o caráter cristão. E o próprio Deus era o professor dos jovens hebreus. Orando constantemente, estudando conciosamente e mantendo-se em contato com o invisível, andavam com Deus, assim como Enoque também andou. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é resultado do acaso ou de acidente do destino. É a operação da providência de Deus. É Deus quem recompensa a fé. É Deus quem nos dá força para perseverarmos firmes, e nós devemos exercer esta virtude. Finas qualidades mentais e alto torno moral não são resultado de um acidente. Deus dá oportunidade para cada um de nós. O sucesso depende do uso que vamos fazer destas oportunidades. Assim como o Senhor cooperou com Daniel e seus companheiros, ele cooperará com todos os que têm feito a sua vontade. E pela concessão de seu Espírito, ele fortalecerá cada um para cumprir o propósito da nobre resolução de sua vontade em nossa vida. Os que andam nos caminhos da obediência encontrarão muitos embaraços. Influências fortes e sutis podem ligá-los ao mundo, mas o Senhor é capaz de tornar sem efeito cada instrumentalidade que opere para derrotar os seus escolhidos. Em sua força, eles podem vencer cada tentação e triunfar sobre cada dificuldade. Deus pôs Daniel e seus companheiros em relação com os grandes homens de Babilônia, para que em meio de uma nação de idólatras, eles pudessem representar a beleza do caráter divino. Como se tornaram eles capacitados para uma posição tão grande de confiança e honra?
Meu irmão e minha irmã, saiba que foi a fidelidade nas pequenas coisas que deu aos jovens hebreus a capacidade para toda uma vida. Eles honraram a Deus nos mínimos deveres, bem como nas maiores responsabilidades. Assim como Deus chamou os jovens hebreus para testemunhar por ele em Babilônia, Deus te chama, Deus me chama para sermos testemunhas fiéis de um Deus poderoso, amoroso, bondoso, que deseja me usar e te usar para avançar as fronteiras do reino de Deus aqui na terra. Que eu e você, à semelhança de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, possamos ser testemunhas vivas do Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Que Deus te abençoe!